Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos novamente ao canal do Velho do Corvo. Nós continuamos em Vancouver, mas agora sem neve. Vou deixar a câmera livre aí para vocês apreciarem o visual aqui de downtown. Do lado de lá desse braço aqui da False Creek já está o downtown. A gente está num parque aqui muito legal, já na área sul de Vancouver. E bem, a neve se foi, a chuva se fez presente agora há pouco, mas uma manhã deliciosa para dar um pedal. A temperatura melhorou bastante, está na faixa de 4 graus positivos, então você pode ver que a minha mandíbula está um pouquinho travada, mas não é muito frio não, é só um pouco. E engraçado, cara, quando você está bem protegido, né? Quando você acha a quantidade de camadas ideal, tudo funciona melhor, né? Eu só tô com um pouquinho da ponta dos dedos gelado, o joelho aqui onde molhou bastante o bretelle, e o resto tá super quente, super confortável. Mas é sério, a bochecha tá meio travada. Devia ter coberto aqui, ó, a boca. Mas olha só, nós estamos aqui num case de sucesso mundial em termos de ciclovia, de utilização da bicicleta na vida, no dia a dia das pessoas dentro da cidade. Vou parar aqui um pouquinho porque eu imagino que esse vento não... Esse freio de bicicleteiro tá uma coisa de doido. Vou encostar aqui um cadinho para bater um papo rápido sobre essa história. Eu realmente acredito que... Bom, vou deixar a câmera livre aí para vocês brincarem com o visual do lugar. Como eu costumo dizer assim, acho que desde quando eu escolhi o Canadá e falei assim, ó, tô indo passar uma temporada lá, o que me chamou a atenção foi o respeito e o senso de comunidade que a gente vê aqui. Então, primeira coisa, o indivíduo é pouco, o grupo é mais. Então, o que eles fazem aqui em tudo que eu vejo, todo segmento que eu vejo? Os indivíduos fortalecem o grupo e o grupo protege os indivíduos. Então, esse pensamento é um pensamento que permitiu fazer uma revolução que não existe no mundo nada parecido, nem nos países, na Finlândia, na Dinamarca, na Holanda, onde o problema da bicicleta já passou, porque é muito grande o fluxo, e aí o enfrentamento entre motoristas e ciclistas é inevitável. Mas aqui eles fizeram uma reforma que começou da maneira de pensar. Ao invés de gastar milhões de dólares com ciclovias, com construções de ciclovias, como nós acabamos de fazer em Brasília, com mais de 600 km de ciclovias que não são conectadas, aqui começou a fazer o contrário. Ao invés de gastar toda essa fortuna, simplesmente com sinalização, eles construíram uma cidade amiga da bicicleta. Então, qual que é o pensamento básico? Primeiro, tira a bicicleta das áreas de grande fluxo. Então, nas avenidas, nas principais avenidas, a regra é não ter ciclista. Agora, existem exceções. Algumas dessas vias principais foram transformadas em prioritárias. Então, toda vez que você vê aquele diamante, aquele mesmo Black Diamond que a gente vê nas trilhas lá, que dizem o tipo da trilha que você está enfrentando, aqui, quando você vê um diamantezinho, é uma via obrigatória ou preferencial, né? Essa via preferencial, as bicicletas estão ali. Quando há indicação, você está no corredor de bicicletas. Quando não há indicação, você fica junto com o ônibus, com os motoristas, com os caminhões, e eles te protegem. Porque é óbvio. Imagina, eu não sei, se alguém tiver esse número aí, coloca aí na frente que eu até estou a fim de saber. Mas quantos motoristas de ônibus, por exemplo, tem uma cidade como Brasília, lá com seus 2 milhões de habitantes? Eu não tenho esse número, mas eu imagino que seja muito menor o número de motoristas de ônibus do que se você pegar os motoristas de uma forma geral, não é verdade? Então é muito mais fácil você administrar uma parcela dessa população total do que a população total. E muito mais fácil você conter essa parcela e explicar para ela como é que você muda uma cultura, como é que você se abre para uma cultura nova, como é o caso da bicicleta. Então, por exemplo, em Brasília, voltando a falar da minha cidade, que eu conheço bem, mas já vejo isso no Brasil inteiro. Você tem algumas pistas que são exclusivas, né, para ônibus. É corredor de ônibus, ninguém entra. Então, o motociclista continua andando no corredor das pistas e morrendo,
atropelado, mas a pista do ônibus está muitas vezes, quando não está no horário do rush, está vazia e as autoridades não usam a pista para colocar os motociclistas, quem dirá os ciclistas, né? Então, ao invés de você criar um ambiente, aliás, ao invés de você manter um ambiente de competição, que é o ambiente tradicional do Brasil, está todo mundo competindo com todo mundo o tempo inteiro, você cria um pensamento coletivo. Do maior protege o menor. Então, da mesma forma que o ciclista não pode simplesmente invadir uma calçada, invadir uma ciclofaixa onde crianças estão voltando da escola com suas bicicletas, da mesma forma que você tem que respeitar quem é mais frágil que você, quem está numa velocidade menor que você tem que ser respeitado por quem está na situação acima, quem está numa velocidade maior, para quem tem mais peso. Por exemplo, um caminhão contra uma bicicleta é uma covardia, né? É uma tremenda covardia. Então, é claro que os atritos acontecem, mas eu acho que quando você tem respeito pelo dinheiro público, você já começa a dar um exemplo diferente. São os exemplos que eu acho que nos faltam aí no Brasil, porque a gente está sempre dando exemplo errado, né? Sempre ensinando as pessoas a competirem, sempre... Isso é realmente assustador. E é uma coisa diferente que eu vejo aqui no Canadá nessa circunstância, principalmente de bicicleta. E eu li um artigo esses dias, se não me engano, do New York Times, falando exatamente isso. A diferença de Nova York, por exemplo, que se não me engano tem 800 milhas de ciclovias em toda a cidade. E você tem uma cidade como Vancouver, que gastou, 10% do valor em obras, né, que a cidade de Nova York gastou para construir ciclovia, e você não tem muitos atritos, né? Você tem atritos esporádicos, como essas pontes aqui, que uma delas a gente vai passar daqui a pouco, onde você tem um problema, eventualmente, de carros, de motoristas, entrando em atrito com ciclistas. E aí o que eles fizeram? Tiraram os ciclistas das pistas principais. Então tem pontes aqui que é proibido o ciclista, outras pontes tem local certo para o ciclista poder passear. Bem, já falei demais, vou dar mais uma volta com vocês. Eu só acho que eu não vou conseguir editar o vídeo 360 e colocar música no final. Ainda vou dar uma tentada, mas isso ainda a gente tem que aprender. Então, vou deixar a câmera solta um pouquinho e vou passar aqui na Burrard Bridge para atravessar ali para Downtown. E aí eu quero passar lá no Stanley Park e fazer uma trilhinha também para soltar no próximo vlog para vocês, beleza? Bora, vamos passear. Então lembra que eu falei da história do respeito? Isso aqui é uma via compartilhada. Então tá aqui uma plaquinha para os ciclistas pedindo para andar devagar, o pessoal de skate, de inline, que é justamente para poder respeitar todo mundo que utiliza o espaço público, né? Outro detalhe, essa ciclovia que a gente está usando aqui, hora compartilhada, hora integral, tem uma marina aí, roda a câmera aqui pro meu lado esquerdo aqui, ó. Vocês vão ver uma marina violenta aqui embaixo da ponte. Do lado direito também as embarcações guardadas, muitos caiaques. Vontade de trazer o meu pra cá, viu? Nossa senhora. Vambora. Devagarzinho a gente ajeita a vida. Mas essa ciclovia aqui, ela contorna toda essa baía aqui do False Creek.